Obrigada, Daniel. Gostaria de saudar os panelistas e participantes e, em nome da equipe regional de controle de tabaco da Organização Pan-Americana da Saúde, eu agradeço a oportunidade de fazer uma breve síntese, né, dessa mesa redonda. É um privilégio poder compartilhar este espaço, né, com os especialistas de diferentes instituições e poder ouvir suas interessantes intervenções, tanto sobre os perigos da interferência da indústria do tabaco, né, a partir da perspectiva acadêmica, quanto também sobre a importância da intersetorialidade, do controle para o controle do tabaco, das políticas de saúde e suas perspectivas jurídicas e da importância de proteger os jovens contra os esforços da indústria para conquistar novos consumidores para seus perigosos produtos, né? A interferência da indústria do tabaco é e continua sendo uma das principais ameaças ao controle do tabaco na América Latina. Nesse sentido, compartilhamos a análise feita, né, no primeiro índice de interferência regional da indústria do tabaco para a América Latina, onde foi indicado, né, que proteger de forma sustentável as políticas de saúde pública dos interesses comerciais e outros interesses garantidos para a indústria do tabaco é provavelmente o aspecto mais desafiador e mais importante do controle do tabaco. Vimos também que durante a pandemia de Covid-19, conforme foi comentado, né, pelos panelistas, a indústria ela não hesitou de usar todas as ferramentas que encontrou à sua disposição para aprofundar suas tentativas de interferência, né? Vimos durante a pandemia como na região se multiplicaram as tentativas da indústria de implementar campanhas denominadas erroneamente de responsabilidade social corporativa. E o objetivo principal é limpar, né, a imagem da indústria, normalizando um papel social que eles não deveriam ter. Por isso, hoje, mais que nunca, os governos devem estar vigilantes e atentos aos esforços da indústria para dificultar a implementação de medidas que buscam a melhoria da saúde pública para a população. Um outro ponto que também não podemos deixar de mencionar é o importante papel da sociedade civil, né? Isso tanto para um mapeamento permanente que realizam das ações da interferência da indústria de tabaco nos governos, como também pelo importante papel de agente de ação no combate a essa interferência, né? E sobre esse último ponto especificamente, a sociedade civil ela desempenha um papel fundamental na promoção de que os governos garantam, né, os mais altos níveis de transparência e busquem também o cumprimento dos compromissos internacionais de acordo com as normas da Convenção Quadro e de suas diretrizes. Continuar com a implementação forte e determinada do mandato do artigo 5.3 da Convenção Quadro, né, que trata precisamente, como foi mencionado, da proteção das políticas de saúde pública relacionadas ao controle de tabaco contra os interesses comerciais e outros interesses garantidos da indústria de tabaco, é fundamental como principal instrumento regulatório e que permite proteger as políticas de controle de tabaco do conflito permanente e irreconciliável entre os interesses da indústria de tabaco e os interesses das políticas públicas de saúde. Na OPAS, nós temos feito um grande esforço para tornar visível tanto a importância da implementação das medidas propostas nas diretrizes para a aplicação do artigo 5.3, quanto os esforços dos Estados-membros que os Estados-membros vêm realizando, né, para cumprir tais medidas. E sobre esse último ponto, nós temos a estratégia e o plano de ação para fortalecer o controle de tabaco na região das Américas 2018-2022, que foi aprovada pelos Estados-membros em 2017, que expressamente contempla uma linha de ação específica sobre esse ponto, que é o fortalecimento da capacidade dos Estados-membros em matéria de políticas de saúde pública para fazer frente às tentativas de interferência da indústria do tabaco e por aqueles que defendam seus interesses. Para verificar a implementação pelos Estados-membros da OPAS de mecanismos eficazes para evitar a interferência da indústria do tabaco ou daqueles que defendem seus interesses, nós estamos desenvolvendo um indicador que permite, com base numa análise e uso de informações previamente validadas pelos Estados-membros, determinar o número de países que têm mecanismos para identificar, gerenciar os conflitos de interesse entre os funcionários públicos e funcionários com competências em políticas de controle de tabaco. Os resultados publicados no Índice de Interferência da Indústria do Tabaco para a América Latina, que foi lançado hoje, que está sendo lançado hoje, né, salvando, claro, as diferenças e especificidades necessárias dos diferentes exercícios metodológicos, têm importantes semelhanças. E reforça o que há de mais dramático, como eu mencionei no início da minha fala, e que também foi destacado por todos que falaram anteriormente, que a interferência da indústria é e continua sendo uma das principais ameaças de controle de tabaco no nível nacional, no nível global, na América Latina
e, na mesma forma, no Caribe, sendo, portanto, um problema regional de tratamento urgente em toda a região das Américas. Nesse sentido, o fato, por exemplo, do índice identificar que a maioria dos países latino-americanos não possuem um código de conduta específico para atuar contra a indústria de tabaco é algo que deve exigir uma ação. Por sua vez, as conclusões iniciais do processo realizado pela OPAS para fortalecer a linha estratégica de ação 4 da nossa estratégia de plano de ação, nos permitiu observar que existe uma grande diversidade de instrumentos utilizados para estabelecer medidas de detecção, prevenção e gestão de controle de conflitos de interesse, né, seja através dos órgãos legislativos, através das leis antitabaco ou leis de outra natureza, como também através de órgãos executivos e regulamentos, que o estabelecimento das medidas de proteção não decorrem apenas de emissão de instrumentos específicos de controle de tabaco, né, que vários governos adotam regulamentos que estabelecem deveres éticos para funcionários públicos, cuja relevância para evitar a interferência da indústria é total. E também identificamos que a região do Caribe apresenta a maior implementação desse tipo de medida do que o restante da região das Américas. Pelo nosso levantamento, em 2019, 8 países caribenhos haviam implementado, né, alguma medida para prevenir, detectar, gerir e aplicar sanções a conflitos de interesse, né, na implementação das medidas de controle de tabaco. Já na América Latina, no mesmo ano, apenas 4 países o fizeram, né? Além desses 4 países, temos também o Canadá. Na América Latina, identificamos Brasil, México, Panamá e Uruguai. Então, para concluir, né, o que eu tenho a dizer é que tudo isso revela um diagnóstico comum, né, que a interferência da indústria do tabaco é um problema global e que precisa ser abordado, e esforços como o que se apresenta no índice publicado hoje, eles devem ser fortemente reconhecidos e parabenizados. Então, Daniel, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muy bien, muchísimas gracias Adriana y a OPS por estas palabras que resumen el panel.